E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o podcast Cura pelo Hábito. E o nosso objetivo hoje, a gente se comprometeu a fazer as relações entre os nossos livros e o estoicismo. Então, estamos aqui de volta. E aí, Rafa, como é que você tá? Essas férias aí que você Ah, passou, tamo... como é que foi? Foi boa, foi boa. Tava lá curtindo, aproveitando e trabalhando também. Foi bom. Tô trabalhando online, né? Então a gente fazia uns horários alternados, mas deu certo. E agora empolgado aqui para nossa live, para a gente falar da relação do nosso livro com o estoicismo, quais são as características aí práticas que a gente pode colocar no dia a dia. Legal, legal. Então vamos lá, vamos começar logo falando do estoicismo. É, Principalmente falar hoje do epíteto. Tem uma história do epíteto que eu quis trazer logo de cara, porque é incrível, né? Você pega uma situação tão adversa, né? Ele era um cara manco, ele tinha dores, ele não conseguia andar direito. E isso gerou uma das principais sabedorias que ele passava para as pessoas, que era o fato de que ele trazia uma reflexão, né? Ele começou a refletir sobre aquilo e, e ele chegou à conclusão que uma limitação física não poderia trazer uma limitação mental para ele. E isso é muito característico do filósofo, né? Pegar uma dificuldade, um obstáculo e transformar numa força. E a gente sempre fala isso no Cura pelo Hábito, né? Tanto nos nossos atendimentos como no nosso livro, a gente sempre fala isso. As lições que a gente tira da doença, as lições que a gente aprende durante o tratamento são super importantes para a gente se fortalecer, para a gente se autoconhecer e traçar novos objetivos, se desenvolver mesmo pessoalmente, né? É, dessa história né, da questão de ser manco e isso trazer limitações físicas, traz para a gente um grande aprendizado, que é provavelmente onde ele encontrou os caminhos, que é muitas vezes a gente insiste em alguma coisa, a gente insiste em fazer algo, e parece que aquilo não vai, e tem um motivo por trás disso, e porque talvez a gente esteja colocando foco, colocando energia em algo que não esteja tão alinhado com aquilo que a gente pode desenvolver e colocar o nosso potencial máximo. Então, quando a gente para e olha para o problema e enxerga o problema como uma oportunidade de solução, uma oportunidade de desenvolvimento, a gente começa a encontrar novos caminhos. Então, que era a questão, né? O fato de ser manco poderia impedi-lo de, talvez, por exemplo, ser um soldado, mas pode trazer para ele ser um professor, ser, né, uma coisa diferente. Então a gente às vezes acha esses caminhos através dessas dificuldades, mas desde que a gente consiga olhar para a solução e não somente para o problema. É. E aqui eu já vou fazer uma relação super importante que a gente começou a estudar os conceitos, né, do estoicismo. A gente trocou muita mensagem essa semana sobre isso. E aí me veio na cabeça uma coisa que foi a mais básica que poderia ser. A capa do nosso livro, do primeiro livro que a gente escreveu, está escrito Cura pelo Hábito e subtítulo está escrito Uma Reflexão da Vida. Né? E aí eu lendo os conceitos do estoicismo, eu falei, cara, a gente começou o livro com isso. Né? A gente parou para refletir sobre o nosso trabalho. A gente não simplesmente deixou a vida levar a gente parou para refletir e a gente percebeu que essa reflexão trouxe muita sabedoria para a gente. A gente botou no papel aquilo que a gente fazia no dia a dia, tentar ajudar mais pessoas, chegar a mais pessoas. E isso já é uma atitude muito estoica. O fato da gente ter escrito esse livro e de ter realmente colocado na capa a questão dele ser uma reflexão da vida, porque quando você parar para ler esse livro, e várias pessoas que leram relatários pra gente, é, quebra várias crenças de que as pessoas tinham e elas deixavam meio que a vida levar elas, né, por essas crenças. E aí quando você quebra essas crenças, você começa num processo de cura. Então, assim, o primeiro livro já foi uma atitude estoica e o segundo É, livro mais ainda, porque a gente se preocupou em falar, cara, a gente escreveu os conceitos, já colocamos um pouco em prática, vamos fazer mais prático ainda, vamos tornar isso mais do dia a dia das pessoas. E aí a gente escreveu o segundo livro, que é o Guia é, Prático, que é um guia prático. conceito estoico, assim, máximo, né? Colocar em É, prática. é, é bem isso, né?
E aí a gente traz, como é interessante porque assim, a gente sempre quis trazer o conteúdo do que a gente faz no dia a dia, fazia no dia a dia, continua fazendo cada vez mais, né, de uma forma em que a gente pudesse transmitir isso para as pessoas e que já fosse um início, né, um ponto de partida. E, de fato, colocar e quando a gente entende que o passo a passo, né, assim, a gente começar com alguma coisa, a gente começa pequeno, a gente começar pequeno não é começar desmerecendo nada, mas é simplesmente começar uma mudança. Muitas vezes a gente olha e a gente enxerga muito lá na frente. Então você olha assim e fala, nossa, olha só o que que essa pessoa faz. Tá, mas olha a trajetória, olha o histórico, olha o caminho. E quando a gente ganha essa percepção, que é o que a gente traz muito, né, nos livros, ó, muda isso aqui, muda assim, ó, isso aqui, quando você muda, mexe na sua biologia e muda aqui também. E isso vai tornando um processo contínuo, né, passo a passo, e que quando você olha, né, na soma, né, depois de tanto tempo, você fala, nossa, olha a mudança grande que eu fiz na minha vida, porque realmente muda, né? É. E em relação a essas questões de ser um conceito prático, né, o estoicismo é um conceito para ser colocado em prática, foi a fundação dele foi bem nesse sentido. É legal colocar um pouco o conceito, o contexto histórico do estoicismo, porque ele Uhum, começou lá atrás, né, com os gregos, e não ficou muito registro, não ficou nenhum registro escrito do estoicismo grego, porque se perderam. Muitos livros foram escritos, se perderam, e depois disso os romanos pegaram esses conceitos e aplicaram de forma prática, e o Epíteto foi um dos que colocou realmente de forma prática e foi vindo ultrapassando as barreiras do tempo, né, mudando um pouco a linguagem, cada autor que escrevia sobre isso, mas principalmente lá atrás, quando o Epíteto começou a escola de filosofia dele, ele começou numa varanda, né, que o objetivo dele era realmente tornar acessível para as pessoas. Isso é muito, eu achei uhum, essa questão muito legal, porque realmente também foi o que a gente, de certa forma, fez, né? A gente escreveu um livro mais conceitual e a gente trouxe isso de uma forma mais do dia a dia para as pessoas, porque a gente queria que ficasse realmente muito prática a coisa. é, Então, historicamente, você vê que o estoicismo veio cada vez tentando se tornar mais prático. E aí tem o livro Arte de Viver, que eu acabei de baixar aqui. Eu vi que está disponível, é domínio público. Eu já mandei para você também, né, Rafa? é, Porque é a nossa próxima leitura aí. É um livro da Sharon Leddell, que não é mais editado, não é mais impresso, então está em domínio público, está disponível o PDF na internet, em vários sites, então já baixei e já é a próxima leitura. sem dúvida profunda. E é interessante porque, assim, se a gente pega essa coisa, né, que a gente está falando do tornar prático, né? Para a gente tornar alguma coisa prática, a gente precisa fazer, né? Precisa falar, é igual quando a gente começou e ter a ideia do livro, a gente falou, cara, então vamos fazer, né? Vamos colocar em prática. E aí a gente começou a criar o hábito, que é exatamente até né, o eixo principal que a gente tem, que chama cura pelo hábito, que é criar o hábito, né? Trazer o hábito de fazer alguma coisa prática, de fazer aquilo de uma maneira constante, como a gente tem feito as lives, né? Aqui a gente tem feito o podcast, as gravações, porque isso vai se tornando um hábito e passa a ser normal. Então, hoje, já depois aí, qual que é esse episódio? Talvez o oitavo, não lembro, o sétimo, Não, a gente já passou mas de 10. A gente já passou de já 10. passamos de 10, olha lá. Já, acho que é o décimo Já segundo. tornou já tornou uma coisa já tranquila, né? Então a gente fala, ó, vamos gravar, já tá na nossa rotina, né? Já se transformou em algo que é natural para a gente fazer. Então e aí agora a gente começa a criar as habilidades, né? A gente vai ficando cada vez mais hábil em conseguir fazer isso acontecer de uma maneira mais fluida. Então é esse processo que é o importante, a gente ir trazendo esse dia a dia, essa prática, esse hábito. E é interessante porque quando a gente vai estudando e estudando vários, né, vários autores diferentes, então a gente pega e a gente vai encontrando conceitos que são do estoicismo
que estão em várias outras coisas, e que talvez o estoicismo tenha nascido desse processo também. Então, por exemplo, no Tao Te Ching, que eu sempre cito, eu cito muito o Tao Te Ching, é, então tem, que é um livro que fala, um livro sobre a vida e a reflexão da vida, né, sobre o sentido da vida, e tem uma dos versos está escrito, não com essas palavras, mas está escrito assim, é, algo que é grande começou pequeno. Então, assim, você hoje olhar uma árvore é grande, e tenta movimentar uma árvore, tira a árvore do lugar. É, é um trabalho, é um esforço muito grande, mas ela já foi uma semente, ela já foi uma muda, ela já começou pequena. Então, na nossa vida, quando a gente quer fazer alguma coisa, planta. Não queira já começar com uma árvore, mas se você plantar, aquilo vai crescer. E aí você vai regando, você vai cuidando, você vai desenvolvendo, e aquilo vai ganhando corpo, aquilo vai ganhando forma, aquilo vai ganhando materialização. E cada vez vai ficando com mais raízes, com mais estrutura, e vai ficando cada vez mais fácil. Então, óbvio que depois que você cultivou toda essa árvore, cuidar da árvore é fácil. Agora já sai cuidando de uma árvore. Quantos desafios vão trazer? Então é isso. Esse é o conceito muito. Acho que traz a gente procura pelo hábito, traz o conceito para o livro, para o estoicismo. Vamos trazer para o que a gente pode influenciar. Vamos trazer onde é mais fácil de influenciar no nosso dia a dia. E aí a gente começa as mudanças. Não é, Cláudio? Agora você me trouxe uma lembrança de um podcast que eu ouvi com um cara, eu não lembro o nome dele, eu não vou lembrar agora. Ele tinha ele era um prêmio Nobel e não lembro em que área, e ele já tinha mentorado, acho que se não me engano, 5 pessoas para o prêmio Nobel. 5 pessoas tinham sido indicadas para o prêmio Nobel. Então é um cara que tem muito conhecimento, sem dúvida, um cara super maduro em termos de conhecimento e tal. Ele já mentora prêmio Nobel, acho que isso não é para qualquer um. É um outro nível de conhecimento. E ele falou o seguinte, uma Que, coisa... que é, que, que é exatamente isso, né? Assim, esse nível que ele está hoje, de mentorar, né, o prêmio Nobel, se a gente, nossa, é outro nível, não, mas vamos ver a história, né? É, Qual foi o caminho que ele construiu para chegar nesse objetivo, né? e aí ele falou uma coisa que me marcou muito, porque eu sempre pensei algo muito parecido, e ele consolidou assim o que eu pensava numa, num modelinho aí que tem tudo a ver com o que você falou da árvore. Ele falou alguma coisa mais ou menos assim. Uma teoria é como uma semente, né? Ela tem a fragilidade, você coloca lá, ela pode sobreviver por anos, mas ela tem uma fragilidade, uma teoria, porque ela pode ser quebrada, ela pode deixar de existir com o tempo. As técnicas que surgem na prática a partir daquela teoria são como arbustos, que têm a sua fragilidade também. Técnicas vêm e vão, né? A gente entra em Uhum, contato com técnicas, eu estou falando de qualquer área de conhecimento, né? é. Fisioterapia, física, administração, Administração, qualquer área de uhum, conhecimento, né? Quando aquela teoria é colocada em prática e se torna realmente um conhecimento que muda a percepção das pessoas e que sobrevive ao tempo, seria como uma árvore que já estabeleceu, que já tem raízes profundas, que pode viver por muitos é. anos. Então, você vê, o estoicismo é um conhecimento que sobreviveu por mais de 2000 anos. Ele influencia, como você disse, várias obras que a gente pega, né? A questão que a gente sempre fala do círculo de influência, que está no Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, a gente chega à conclusão que não saiu do nada, né? Ele pegou também do É estoico, né? é estoico. É. E aí você começa a ver como isso está inserido na nossa vida profundamente e realmente vai passando de geração em geração e só muda a linguagem para adaptar para o tempo É, atual. Né? é, E é isso, o conhecimento que se constrói, ele é eterno e ele só evolui. Né? Às vezes a gente perde um pouco essa noção e a gente fica achando que uma teoria é importante, que a técnica é importante,
E a gente vê isso na nossa prática, na fisioterapia. As técnicas vêm e vão, né? Quando a gente se formou na faculdade, falavam muito ainda de RPG, que já estava em decadência, né? Na parte mais acadêmica, né? Se falava muito da importância do treino sensório-motor, do equilíbrio, né? De você fazer os... Hoje, a linguagem mudou completamente, os treinos de sensórios motores foram para um outro patamar de estímulo para os pacientes. Hoje já está estimulando o cérebro com corrente elétrica direto para potencializar esses treinos sensórios motor. Quer dizer, a gente levou tudo isso para um outro nível de conhecimento, e isso já está inserido. O fisioterapeuta sai da faculdade já com uma prática em outro nível. Por quê? Porque teve essa base lá atrás, É, de é o técnicas. crescimento, né? Vai crescendo, né? As técnicas Então sobem. É, só é possível hoje atuar dessa forma porque existe uma construção anterior que levou a esse processo, né? porque as técnicas somem, né? A gente É, fala de ajuste postural dinâmico, hoje a gente fala de coisas que a gente falava muito segmentado antes. Então as técnicas sumiram, hum, mas o conhecimento está aqui. É a mesma coisa que a gente é, falava antes, só que está mais consolidado, e a gente entendeu como colocar isso em prática de uma forma melhor, que é o é. estoicismo. Essa semana fez você comentou sobre um assunto que eu achei interessante, sobre aquela questão das ideias, de não sei quantas ideias num estudo que você leu. Comenta, que eu acho que isso também tem tudo a ver. É, era um, era um estudo de Stanford que dizia que para você chegar a uma grande ideia, né, uma ideia que vai mudar realmente o mundo, você tem que ter 2.000 ideias antes. Né? É. Você não chega a uma grande ideia tendo uma ou duas ideias que falham. Você tem que falhar por umas 2.000 vezes para chegar a uma grande ideia. Né? Isso é É, estatística, né? e isso é muito interessante, né? E quando a gente traz essa palavra falha, a falha é uma palavra que muitas pessoas, e muitas vezes a gente fala, "Ai, falhei, né? Falha." Mas vamos mudar a percepção de falha. E isso que eu tô falando agora é cura pelo hábito também, que é o que a gente faz. Peraí, tá bom, se a falha é um problema, vamos transformá-la numa solução. Então não é falha, são tentativas de chegar num lugar. Então eu quero chegar em alguma coisa, eu tenho um objetivo. E aí aquele processo, aquela grande ideia, ela começou sendo uma pequena ideia. Então a gente começa com uma pequena ideia, como Platão dizia, no mundo das ideias, né? E o negócio começa, e a gente vai plantando. E quando a gente vai materializando, elas vão ganhando uma outra forma, porque vai se adaptando a esse mundo macro. E o processo vai acontecendo, né? Eu não lembro quantas vezes, né, que tem, né, que fala lá que o Thomas Edison tentou fazer a luz acender, né? Ela fazia, não lembro quantas vezes até que consegue, né? Então é a insistência, é o plano. E não é, então, você se frustrar porque é aquilo, você enxergou aquilo como uma falha e eu não vou mais fazer isso. Não, é insistir por novos caminhos. Então, se esse caminho está me dizendo que aqui não vai dar, então qual caminho eu vou seguir para eu encontrar e chegar onde vai dar? E encontrando, né? E muitas vezes uma ideia se torna uma ideia completamente diferente da original, né? É uma coisa completamente diferente, mas ela se torna uma grande ideia, porque é esse movimento do, do ir fazendo, né? A Lucinela Galvão, ela comenta sobre acharam um sarcófago que tinha lá acho que era um sarcófago e tinha uma múmia lá, enfim, eu não lembro de quanto tempo datada, acho que eram 500 anos, eu não lembro direito. E falaram que encontraram sementes que tinham dentro desse sarcófago. E aí pegaram essas sementes e plantaram. E as sementes nasceram, né? Então ela fala assim, joga a semente, semeia. Quando o terreno for fértil, elas vão nascer. Né? Que é isso, é o cuidar, né? Você vai cuidando, você não sabe, tá ali na terra, você plantou, né? Às vezes demora bastante tempo para que ela comece a nascer, mas quando a gente olha lá dentro, a raiz está crescendo, a raiz está se expandindo, né? Ela está criando base para depois ela poder florescer. Então é muito esse processo, né? Trazer para nossa influência, o que nós podemos influenciar. Isso é estoicismo. Onde está a nossa capacidade de influenciar e começar a trazer o nosso foco, a nossa preocupação para o que a gente pode influenciar.
né, Claudio? E deixa o que a gente não pode influenciar nesse momento para depois, né? E começa a se preocupar com o que a gente tem nas nossas mãos para que a gente possa, assim, dar sentido à vida, né? Tem uma história aqui do nosso canal que você sabe que tem um vídeo meu antigo, de 3 anos atrás, que é o vídeo que tem mais visualização aqui do nosso canal. Que é um livro, é um vídeo que eu ainda acho que eu fui mal compreendido. Eu não consegui me expressar tão bem, e aí eu fiz um novo vídeo resposta àquele vídeo para tentar me explicar melhor, porque eu acho que eu não me comuniquei realmente bem. Porque muita gente entendeu errado a minha mensagem. E quando eu falei sobre que a questão de sentir dor na sessão de fisioterapia, né, eu quis dizer no vídeo que não era normal sentir dor na sessão de fisioterapia, no sentido de que o fisioterapeuta pode fazer essa gestão da dor. E, e esse negócio, né, de você ir tentando e acertando na comunicação, e eu acho que isso tem muito também eu trouxe isso mais para dizer que também tem muito isso do fisioterapeuta durante a sessão de fisioterapia. A gente vai, durante a sessão, gerindo a dor do paciente e a gente vai levando isso de uma forma que o paciente consiga passar pela sessão sem que aquilo seja uma tortura. Eu acho que isso é muito a nossa filosofia, né, Rafa? É, Durante a sessão. E é uma coisa muito de você tentativa e erro, tentativa e erro. O profissional da área da saúde trabalha muito com isso. Às vezes você vai no médico, ele pede um exame, ele, ele chega a uma conclusão, ele testa aquela conclusão com algum medicamento, às vezes não dá o resultado que ele esperava. E aí é trabalhar com aquele ajuste de expectativa mesmo, porque assim, não é que você não vai sofrer com a doença, não é que a gente está é, dizendo que a sessão de fisioterapia não vai trazer dor para você, ou que um tratamento médico, seja lá qual for, para qualquer doença, não vai trazer sofrimento. O profissional não está aqui para tirar o seu sofrimento, não é isso. A questão é que a gente está tentando gerenciar esse sofrimento para minimizar ele é. ao máximo. Só que o sofrimento vem e aí entra muito essa questão do estoicismo, né? De você olhar para aquilo e tirar as lições que aquilo está te trazendo. Que é isso que torna a gente resiliente. O que que é ser resiliente? É ou ter resiliência. Resiliência é quando a gente passa por um processo, esse processo, né, traz para a gente os desafios, né, e depois a gente, que passou por ele, a gente retoma, né? A gente volta, seria voltar ao normal, mas esse voltar ao normal já não é mais igual ao que você era antes. Então, o ser humano, ele passa por um processo, adquire experiência, e dentro desse processo de experiência, você vai ter as dores e as conquistas, né? As dores e as alegrias, vamos colocar assim. E depois desse processo, a gente não se torna mais o que a gente era. A gente se torna o que era mais alguma coisa. Que a gente adquiriu, a gente somou esse processo de experiência. Isso é ser resiliente. E não dá para a gente ser resiliente se a gente não tiver atrito, se a gente não tiver a resistência, né? Por que que serve a resistência? Para fazer a gente movimentar, né? Então, o corpo físico, a matéria, ela cria resistência para gerar movimento. Então, o movimento é gerado por resistência. Mas a resistência, ela traz para a gente, né, incômodo, cansaço, né, desgaste, né? Mas é importante, porque se não desgastar, se não incomodar, também não tem desenvolvimento e aprendizado. E aí, depois dali, a gente se renova e se reorganiza. E essa reorganização é a evolução, é a melhoria. E aos poucos aquilo vai ganhando formato, né? O que a gente escreveu no livro, o que a gente trouxe de experiência e depois no segundo livro, e o que a gente faz dia a dia, é uma construção, né, de um processo, de uma caminhada, de uma história, que é uma história de atrito, uma história de resistência, uma história de desenvolvimento, né? E que a gente vai achando os caminhos e encontrando, e que é contínuo. Então é isso, é trazer. Primeira coisa que eu acho que dentro desse conceito todo é o que está sobre a minha influência hoje. E o que a gente tem de maior influência hoje somos nós mesmos. Então, o que depende de mim, eu posso influenciar. E aí começa aí, né, Cláudio? Então a gente começa desse lugar.
E isso é o estoicismo, isso é o Cura pelo Hábito, livro em todos os dois livros, isso é o que a gente pratica dia a dia. E daqui em diante, como eu vou lidar com cada situação que vier na minha vida. Isso é o que a gente tem de maior influência, e dentro do círculo de influência, é o que a gente tem maior poder nas nossas mãos, que é a escolha. Como eu escolho passar por cada situação. Eu lembro que eu assisti um documentário do Morgan Freeman, que eu não lembro o nome, mas é sobre Deus, que ele fala alguma coisa sobre Deus, e ele pesquisa várias religiões, em vários lugares do mundo, assim, né, pensadores, é, líderes religiosos, para trazer esse conceito do que é Deus, do que é esse processo, né, da espiritualidade. E aí ele conversa com um indiano, e esse indiano, ele pergunta para o indiano, e para mim foi a definição mais simples e mais profunda sobre karma. Ele fala assim, o que é karma? O indiano fala assim, karma é a vida. A vida é o karma. Agora você pode escolher passar por esse karma de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. E aí eu falei, nossa, é, ele pegou um conceito super complexo e transformou numa coisa simples, que é, de fato, karma é a vida, são os desafios que a gente vai passar. Agora, para cada coisa que vem na minha vida, se eu quero escolher olhar para isso e achar uma solução, olhar para isso e ficar preso no problema, é uma escolha minha, é uma decisão minha. E isso vai definir se eu vou passar por esse karma de uma maneira mais leve ou uma maneira mais pesada. É isso, acho que esse é o grande conceito, né? E aí traz dois conceitos que a gente trabalha muito no livro, que são os conceitos de aceitação e não julgamento, né? Que a gente trabalha É, muito isso no livro, a gente já falou em vários vídeos, acho que nem vale a pena ficar aprofundando nisso, porque a gente já falou muito sobre isso, mas a gente traz no livro como aprofunda, porque é muito fácil falar aceita, não julga, né? E eu tava conversando com uma paciente que é adolescente, ela tem 11 anos, ontem, anteontem, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? A primeira coisa é aceitar que você está no processo de aprendizado, né? Que a dor que você está sentindo hoje vai te trazer conhecimento e você vai evoluir com isso. E a segunda coisa é chegar a uma conclusão que é muito difícil com 11 anos, mas eu acho muito legal quando alguém que está um pouco mais lá na frente, né, com um pouco mais de idade, chega para você e fala assim, cara, esse processo de evolução é muito legal e é para sempre. Durante a sua é, vida, ele vai acontecer sempre. Você vai ter 90 anos, você vai evoluir ainda. E assim, para a gente tirar um pouco esse negócio do peso de que você está passando por uma dor hoje, você vai ter um aprendizado hoje e amanhã não vai ter dor e acabou, eu já sei tudo. Não, não vai acontecer é isso. isso. Sempre vai vir um desafio mais desafiador, É, uma questão mais complicada para você resolver, porque a vida é isso que dá graça. Porque se não fosse assim, o mundo seria chato demais, a gente não teria motivo para viver. Né? Então, é, os desafios são esses os desafios da é. vida, é isso que torna a É vida legal. o próprio aprendizado, né? Porque não adianta. Tanto é que quando a gente, muitas vezes, quantas e quantas vezes a gente não fala assim, a gente, sei lá, fala, "Ah, não vou viajar, não vou fazer nada", aí você fica lá, ou você fica tranquilo. E aí chega uma hora que você começa a falar assim, tá ficando meio monótono, não, tô meio, tá ficando meio entedioso, tô meio entediado, entediado, né? Quantas vezes a gente não fala isso? Por quê? Porque parece que começa a não ter mais uma ação, um movimento, um desafio, né? Então, é isso. Se você, por exemplo, uma criança, fala assim, a criança, o bebê, a criança pequena, ela perde interesse fácil pelas coisas. Não é que ela perde interesse fácil, é porque, assim, ela recebeu o estímulo, ela se interessou e ela já adquiriu a experiência do estímulo. Pronto, agora ela quer um novo. Cadê o próximo estímulo? Porque aquilo já perdeu o estímulo de desenvolvimento que ela poderia ter. E ela vai para a próxima etapa. Então, por isso que ela se interessa, o aprendizado é muito rápido e ela vai buscando os desafios. É isso que a gente faz o tempo todo. A gente busca por algo. O que que é esse algo? É desenvolvimento. E para a gente se desenvolver, a gente precisa ser cada dia, ou aprender a ser cada dia mais resiliente. Porque o que que é resiliência? É
passar pela resistência, sentir o cansaço, entender o que que aquilo está acontecendo e depois mudar aquilo e transformar. Eu acho que esse é um caminho grande de desenvolvimento, é contínuo, né? Vai para a vida. É o Jung que fala, né? Você pode. Você vai evoluir, teu conhecimento vai evoluir. Agora você pode fazer isso de forma consciente, indo atrás, se dedicando, se desenvolvendo cada vez mais para evoluir e ir em direção ao conhecimento de forma prática e de forma voluntária. Ou você pode ir inconscientemente evoluindo e você vai É, passar pelas dores sem saber por que você está passando pelas dores. Elas vão te ensinar alguma coisa. Você vai absorver ou não esse aprendizado para a próxima vez que acontecer o próximo desafio ter já passado por aquilo e ter falado, que isso eu já entendi, agora vamos pro próximo. é, Ou não, você vai, deixa a vida te levar. eu uso, eu uso um exemplo, né, que eu falo assim, a vida starta, né? Essa vida nessa casa que a gente adquire por algum tempo, né? Esse corpo, assim, starta, começou. Esse ciclo é uma a vida material, ela tem um ciclo. Todas as coisas materiais são cíclicas, né? Tudo é cíclico. Então, a gente vai ter esse ciclo. Então, ela startou. Então, eu falo que é uma parede que começa a andar, né? A parede está indo em direção à outra. E o negócio vai caminhando. Agora, você pode escolher. Ou você deixa a parede ir te empurrando, e aí vai ser pela dor, ou você vai andando na frente e vai seguindo, porque o ciclo vai acontecer. Startou, todo dia a gente morre um pouquinho e a gente vive um pouquinho. Esse é o processo. Para viver, a gente precisa morrer um pouquinho todo dia. Então, esse ciclo do Yin Yang, que é o Tao, né? Que é o ciclo constante de transformação, transmutação e isso vai gerando o desenvolvimento. Então, é uma escolha. E trazer esse conhecimento, então, como o Claudio falou, do que a gente trabalha muito, né, do aceitar, e aí esse aceitar a gente explica bem detalhado no livro o que é aceitar, o que é compreender esse processo de tolerância e, com isso, a gente trazer para esse ciclo de influência. Quais são as coisas que hoje eu posso influenciar? E aí eu vou lá e começo a agir nelas, porque se eu agir no que eu posso influenciar, eu vou transformar o meu futuro, porque o meu futuro vai estar nas minhas mãos, né, dentro desse processo da influência. Então é isso, é trazer esse processo que a gente coloca muito no livro, a gente escreve com bem mais detalhes, né, do que a gente está falando agora. É. E, bom, eu vou, como sempre, eu vou colocar os links, né, para quem quiser adquirir os nossos livros, vai estar aqui na descrição os links. Eu vou colocar na descrição também a sequência do podcast, a playlist desse podcast. Eu vou aproveitar e colocar também uma coisa que eu me desafiei, está sendo aprendizado para mim. Eu estava com um tempinho livre durante o dia, eu falei, para que ficar com tempo livre, né? Eu me desafiei a fazer 100 vídeos em 100 dias, né? Então todos os dias da semana eu estou postando no meu canal, o Físio Corredor, vídeos diários. Era uma coisa que eu já tinha pensado desde o início do ano em começar a fazer, mas não estava com muita coragem. E de repente eu falei, Rafa, eu vou começar a postar É diariamente, isso aí. porque realmente eu queria passar por esse desafio, eu queria me desafiar a passar por essa dor, porque é uma dor, cara, é uma dor. Todo É, dia você tem é. que fazer um roteiro novo, um assunto novo, editar um vídeo. Tô aprendendo muito sobre edição, meu filho tá me Quantos ensinando. vídeos você já fez? Eu Em qual tô, vídeo que tá agora? hoje vai ser o 25º. Então, 25º dia. E aí, de experiência, hoje, sendo o 25º dia, pro primeiro, segundo, terceiro dia, quando Cara, você compara, os dói primeiros muito dias, menos, né? nossa, os primeiros dias às vezes eu ficava até meia-noite pra conseguir É, postar o vídeo. Eu aprendi muita coisa, porque é, dói, organizar, exato, né? organizar. Dói muito mais, né? Agora dói É, muito menos. sim, Mas não quer dizer que não doa. E não quer dizer que quando você estiver no 45, 50, é o processo. Mas é isso, acho que você se propôs e você está fazendo, né? né? Isso virou um hábito e esse hábito cada dia vai ficando mais natural, né? Natural, automático. E assim, tô aprendendo a usar ferramentas novas, tô, É, tô tendo facilidade. é, Eu tô desenvolvendo um dos meus principais objetivos era melhorar a minha comunicação.
Então, eu É também isso aí. Isso aí. já foi 25%, só falta 75%. E É eu isso. acho que muita coisa tá melhorando, muita coisa tá desenvolvendo. É demais. E assim, é muito legal também essa relação que eu tenho com meu filho o tempo todo, que a gente fica trocando conhecimento. Porque a É, gente fica discutindo como postar no YouTube, quais são as coisas que você tem que fazer, né, para ficar melhor a capa do vídeo, a thumbnail, né, para ficar é isso mesmo. o que colocar na descrição, na configuração da postagem, tudo e a edição em si, ele me ensina muita coisa, que é muito legal que ele foi É muito legal. autodidata, ele tá me ensinando também. É muito louco isso. É essa troca, né? Inclusive eu fiz uma postagem no LinkedIn falando que eu não esperava tão cedo começar a aprender coisas profissionais com meu filho, né? Que ele já está me É, ensinando coisas profissional, né? Que ele aprendeu é. autodidata. Eu achei isso demais. Muito legal. E só para concretizar aqui, para a gente entender, que quando a gente fala que a gente está aqui, né, trazendo cura pelo hábito é um encontro de caminhos, né? Então, o Cláudio, ele vem de um caminho, de um processo que ele vai desenvolvendo do físico para o emocional, né, Cláudio? Muitas vezes, né? Então, vem muito do físico para o emocional. Eu, embora seja, né, de formação fisioterapeuta, fui para a área da medicina chinesa e fui me desenvolvendo cada vez mais dentro dos processos emocionais que a medicina chinesa preconiza, né, como a principal alteração do fluxo energético, enfim, de outras coisas. Eu, hoje, hoje, né, e já faz tempo, venho muito do emocional para o físico, né, mostrando o quanto, né, o emocional atua no físico, o Cláudio mostra o quanto o físico está envolvido com o emocional, e a gente chega juntos nesse caminho que é o curar pelo hábito, que agora é o que é como a gente sustenta as mudanças, como a gente daqui para frente, né, depois que a gente foi lá e mexeu em uma coisa, mexeu na outra, como que a gente estrutura isso e faz o nosso dia a dia isso se tornar realidade, né, Cláudio? Então, o cura pelo hábito, os livros e tudo que a gente desenvolve, ele vem dentro dessa mudança de comportamento ou de novos comportamentos, novas percepções, novas perspectivas, para quê? Para que se crie memória em cima disso, isso vira hábito, e se virou hábito, vai virar o destino, vai virar onde a gente vai chegar, que é o caminho do sucesso. E quando a gente fala sucesso, é alcançar o objetivo que foi proposto. Então, por exemplo, o Cláudio está no caminho do sucesso, de realizar os 100 vídeos todos os dias. Então, qual é o sucesso? O sucesso é ele realizar esse objetivo. E para isso ele está fazendo o quê? Ele começou né, dos processos de dor, né? Começa aquilo porque incomoda, porque é uma coisa que não era tão natural e que vai se tornando um hábito e que hoje já é muito mais, está muito se tornando uma coisa muito mais natural e que vai levar ele para um destino que é esse objetivo dos 100 vídeos que vai ser o sucesso. Então, esse é um caminho do sucesso. Então, queria trazer aqui que o Cura pelo Hábito é isso. O Cura pelo Hábito é o encontro dos nossos caminhos, de trazer esse processo de incompreensão, de o quanto, né, uma dor física e um processo emocional, uma dor emocional, elas estão interligadas, e depois que a gente chega nesse processo, que é um caminho, é como a gente sustenta a mudança e a cura, né, Cláudio? Então, acho que, sei lá, materializar essa ideia, esse conceito, né? E isso tudo está ligado com o estoicismo, que é colocar em prática naquilo que a gente pode influenciar. E para quem se interessar em aprofundar essa questão dentro dos meus vídeos lá, fazendo um pouco a propaganda do meu canal, o vídeo que eu postei ontem foi exatamente sobre como as emoções influenciam a cicatrização, como influencia o processo de cura de doenças. Foi o vídeo que eu fiz ontem, inclusive eu citei umas partes do nosso livro. Então tá lá, Posso vai estar fazer na. um comentário em cima Aham. do que você postou? E recentemente eu tive um paciente que ele começou a fazer a sessão porque ele estava com um problema de cicatrização, de uma cirurgia que ele teve que fazer. Então, assim, ele teve uma fratura, fez a cirurgia e a cicatrização não acontecia. E aí, né, durante o processo de histórico de sessão que a gente estava conversando, ele falou: Isso tem acontecido já de uma idade em diante. De uma idade em diante, quando eu me machuco, é sempre um processo complicado. A cicatrização infecciona,
Sempre. Tanto coisas internas quanto cicatrizações externas. E quando a gente começou a mexer no campo de emoções dele e desbloquear as crenças, né, o sistema de crenças, o sistema de memórias, o processo dele que ele estava em recuperação começou a melhorar muito e resolveu. Né? Então, para a gente ver o quanto as emoções influenciam no processo físico e o físico também, o quanto ele influencia e impacta no processo emocional. Mas É isso. queria colocar porque eu vi o seu vídeo, né? Você falou do seu vídeo ontem e trazer, me lembrei agora que tem tudo a ver com o que você colocou. E como a gente consegue trazer isso para a prática, né? Para nossa prática? É, Eu acho que essa é a principal mensagem, porque parece fácil a gente falar que as emoções influenciam o físico. Parece uma coisa óbvia e simples, o como colocar isso em prática é um pouco do que a gente trata no nosso curso também para profissionais da área de saúde, né? Psicossomática, de psicossomática. abordagem psicossomática para profissionais da área da saúde, porque é exatamente isso. A gente fala sobre como colocar isso na prática, como usar a sua técnica para colocar isso em prática, porque também a gente não ensina uma prática que todo mundo vai seguir uma receita de bolo. É como colocar esses conceitos na sua prática, no que você já faz hoje, porque isso que é a abordagem psicossomática, né? É. Então, Então, se você quer entender melhor, você quer entender como isso, como que é essa influência do físico, do emocional, como essas emoções estão atuando no organismo, como esse sistema de crenças funciona, como isso acontece, e por que que isso pode, né, gerar um processo de adoecimento, ou por que esse adoecimento aparece, é exatamente o que a gente coloca no livro, né? Então, a gente, nos dois livros, inclusive, um explica, né, o Reflexão da Vida vai explicar com mais dentro da biologia, mais dentro da profundidade, com filosofia, com antroposofia, e o segundo, ele é mais direto, porque ele vai falando das relações emocionais de cada segmento, de cada dor ali, de cada lugar que acontece, mas trazendo sempre esse processo. Então, se você quer entender melhor como o organismo funciona, para você mudar isso e fazer uma mudança na sua vida, os nossos livros eles podem ajudar sim, né? Essa é uma trajetória que a gente traz exatamente para mostrar como sustentar a mudança, porque a gente mexe muito, né, Cláudio? Por exemplo, você vai lá e ajuda um paciente a melhorar uma dor, uma questão. A mesma coisa eu faço. Mas como a gente sustenta isso? Como a gente sustenta essa mudança? Porque você pode fazer mil terapias, fazer lá, fazer cirurgia, fazer o que for. Se a gente não muda comportamento, se a gente não sustenta o que aquela nova realidade, ela é recriada. E a gente sabe, né, Cláudio? A gente vê isso no dia a dia. com Cura certeza. pelo hábito ajuda a sustentar essas mudanças. É isso aí. E é isso. Eu acho que para fechar é falar que eu acho que a gente não tinha tanta noção do quanto o nosso livro tinha a ver com o estoicismo, né? Só para fechar, e Isso a foi muito ideia legal, foi muito legal esse processo também do roteirização desse podcast de hoje. Então é isso aí, pessoal. Curte, compartilha, fica aqui mais um pedido para vocês para tentar ajudar nosso canal a crescer, né? Ativa o sininho. É. E a gente volta na semana que vem com mais um podcast Cura pelo Hábito. Valeu, Rafa. Valeu, Cláudio. Até mais, pessoal.